sobre a audiência que tivemos hoje pela manhã para debater a anemia falciforme. O senador Fleury esteve lá comigo. Uma audiência movida, queremos ou não, pela razão, pela emoção e pela vida. Mas tivemos que falar também lá da morte. Só esse ano de 2014, morreram 133 jovens que tinham a doença anemia falciforme. É uma doença que atinge principalmente a população negra, mas também parte das crianças e jovens e adultos que não são negros. Por isso, quando me pediram, encaminhei o requerimento e foi passado um filme lá, um vídeo, né, senador? Um vídeo emocionante de você ver aqueles jovens meninos e meninas com todo o fôlego, com toda a esperança na vida de que ia dar certo, que iam ser curados, enfim, que iam ser medicados, tratados e que não iam falecer. Mas de todos aqueles que lá foram mostrados, todos faleceram pela anemia falciforme. Desde crianças de 2, 3 anos até jovens de 16, 17, 18 e mais ou menos 28, 29 anos, pelo que me disseram. A CDH, e por isso falo do tema, Comissão de Direitos Humanos, teve a honra de receber no dia de hoje especialistas que expuseram os variados aspectos da doença que atinge a esta população, a chamada doença falciforme. A anemia falciforme é uma doença do sangue, congênita, ou seja, ela já nasce com a pessoa, o que impede a oxigenação adequada do organismo das pessoas por ela acometidas. Sem oxigênio, em quantidade corretas, inúmeros distúrbios físicos e psicológicos podem ocorrer, como muita dor no corpo todo. Pode ocorrer o chamado acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, o déficit imunológico, crises de dor, como eu dizia aqui, sobretudo nas articulações, sejam de crianças ou adultos. As úlceras com frequência no corpo e muita dor nos tornozelos. A perda da visão e ainda as pneumonias de repetições e outras mais. Com um aspecto tão grande de malefícios e atingindo grande número de pessoas, a situação é, sem dúvida, de saúde pública. É uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil, afetando sobretudo e principalmente a etnia negra. As estatísticas médicas apontam que 1 em cada 8 afrodescendentes possui o traço falcêmico, isto é, a possibilidade de ter a doença, o que ocorre quando 2 portadores do traço geram descendentes. Tal é a importância e o alcance dessa moléstia que, desde 2005, por portaria do SUS, Sistema Único de Saúde, possuímos diretrizes para dar atenção integral às pessoas que possuem esta moléstia no sangue. A partir daquele ano, várias portarias foram editadas e eu chamo a atenção para a portaria que trata de um medicamento fundamental e específico para quem luta contra a doença. O nome do medicamento é hidroxeureia. A discussão aqui, a discussão que realizamos lá na comissão foi, eu diria, transdisciplinar, pois abordamos lá um aspecto da doença, mas toda uma situação de dependência que atinge grande parte do nosso povo, principalmente aqueles da chamada
renda mais baixa ou da classe média para baixa. Porque esses não têm condição quase de fazer um tratamento adequado. E o caminho é o transplante. E esse transplante é caríssimo. Caríssimo. Chamado transplante molecular, né? Tem um menino do meu gabinete, o Luciano, que ele é cego. E eu fiquei muito chateado, porque ele disse que havia um médico em São Paulo, e não vou dizer o nome aqui, que eu espero ainda movimentar com a sensibilidade desse médico, se ele está vendo. Olha, o que é mais importante na vida da gente do que ter saúde e ter visão, poder enxergar. Às vezes eu digo para quem não é cego, feche os olhos e veja como é que você vai se sentir vendo só a escuridão. E esse médico de São Paulo disse para o meu menino lá do gabinete, menino que está fazendo faculdade, qual tem o maior carinho, o Luciano, que seria 80 mil a cirurgia dele, mas se fosse liberado algo para ele, que ele queria, ele não cobraria. Eu achei de uma maldade tão grande. Eu até faço campanha para arrecadar as 80 mil, não é que eu vou pagar as 40 mil. Até faço campanha. Mas quem diz que eu faço a operação, desde que liberem algo para mim, aí eu fico preocupado da capacidade, de fato, do médico se é séria. Eu não tenho os 80 mil, claro que não tenho. Mas eu poderia fazer um movimento de cada um dar 500 reais, R$1.000, enfim, e poderia chegar aos 80 mil. Mas fiquei preocupado e, por isso, falei ontem com o pessoal do Ministério da Saúde, que vão estudar com carinho. Eu estou falando de um caso que não é anemia falciforme, mas é o transplante molecular, que poderá apontar a saída, inclusive, para esse menino. Quero salientar ainda que 95% das pessoas com a doença aqui falciforme não são brancas. Chama a atenção ainda que o percentual de mães solteiras que portam a moléstia, 92%. Dos acometidos, 93% não concluíram o ensino fundamental. E por isso que eu falava dos mais pobres. 98% são beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, os que mais precisam são os que mais sofrem com essa doença. Além disso, o tratamento pressupõe exames laboratoriais de alta complexidade, além da consulta de rotina permanente. É transparente vislumbrar que o viés da dignidade da pessoa humana encontra aí, no pequeno universo dessa enfermidade, um embate digno de coragem, de enfrentamento, de solidariedade e de justiça social. A saúde humana é uma das facetas que o Estado deve atender. Mas não é só o Estado, nós olharmos o Estado como se fosse o governo. Cada um de nós tem que ter essa responsabilidade de fazer o bem sem olhar a quem. Da boa saúde de um povo deriva a segurança humana e comunitária. Lembro que a nossa Constituição, no seu primeiro artigo, o artigo 1º, dá como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, conforme consta no inciso 3º. Ainda a nossa Constituição, no artigo 3º, revela que entre os objetivos fundamentais da nossa República deve constar, primeiro, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 2, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer tipo de discriminação. A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado e de todos nós de colaborar dentro do possível.
Como se não bastasse o lado desses temas, a saúde surge no artigo 6º como direito social. Por isso, senhores, foi incumbido desse espírito, e eu estava lá, que fui constituinte, que acompanhei com todos que nos viram e ouviram, e com os ilustres convidados, a audiência pública, hoje pela manhã, onde muitos choraram pela dor física e outro pela dor da perda de grande parte daqueles jovens, de todos aqueles jovens. Eu acredito que o assunto demanda medidas propositivas imediatas, eficazes e que possam ser, no campo das políticas públicas, amplas. Tais políticas devem ser atravessadas não apenas pelo vetor médico, mas também pelo movimento de todos os brasileiros, com as suas ramificações e reflexos, reforçando a proibição de qualquer tipo de discriminação e de preconceito, abrindo espaço para os aspectos educativos a serem implementados na busca do bem comum. Se assim não for, senhor presidente, jamais seremos uma nação coesa, consciente e solidária, pois estaremos atada pela dor de grande parte dos brasileiros. Estaremos envolvidos, de uma forma ou de outra, com essas mortes da nossa juventude, e nós temos obrigação de lutar para que isso não aconteça. Discorrer sobre a doença falciforme é falar, sim, sobre a dignidade humana, é falar, sim, sobre a dignidade atribuída à população ainda pouco favorecida no grande concerto brasileiro. Devemos falar igualmente sobre as vulnerabilidades a que passa essa parcela da população mais pobre do nosso país. Não poucas vezes, pelo atendimento de saúde de alcance insuficiente, seja nos planos federal, estadual e municipal. Discussões assim são fundamentais para que o Brasil se conheça com a profundidade devida, mais e melhor, pois abrem a possibilidade de que as entidades, como a Federação Nacional de Associações de Pessoas com doença falciforme, possam se manifestar e mostrar o drama do nosso povo, da nossa gente. Como escreveu e como lá falou, na sua simplicidade histórica, mas de maneira contundente, a líder desse movimento, a senhora Maria Zenô Soares da Silva. No fim, ajustamos com o Ministério da Saúde que teremos outra audiência com a presença do ministro, quando ele apresentará uma portaria que, como lá foi dito, demorou, mas veio, e que bom que veio, senador Fleury. Essa portaria vai regulamentar, adequar um atendimento devido a todo aquele que é atingido pela doença chamada anemia